E se eu te dissesse que os gigantes não são apenas figuras de contos de fadas? Que há registros, lendas e até evidências que sugerem que seres gigantescos caminharam entre nós. Hoje, vamos explorar os mistérios e lendas urbanas que envolvem os gigantes esquecidos da história. Os Nefilim, os gigantes bíblicos. Seres do céu e da terra. Na fronteira entre a história e o mito, entre o divino e o terreno, surge uma figura tão antiga quanto assustadora. Os Nefilim. Mencionados apenas 2 vezes na Bíblia, esses seres gigantescos são descritos como os filhos de anjos caídos com mulheres humanas, e sua existência teria sido tão perigosa que motivou até mesmo o dilúvio universal. Eles foram heróis dos tempos antigos, homens de fama. Gênesis 6:4. Onde aparecem? A primeira referência aos Nefilim aparece logo no início da Bíblia, em Gênesis 6:1-4, poucas páginas antes da história do dilúvio. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, estes são os Nefilim. Gênesis 6:1-4. O termo Nefilim vem do hebraico Nafal, que significa caídos ou aqueles que fazem cair, sugerindo que eles traziam desgraça, corrupção e destruição ao mundo humano. Quem são os filhos de Deus? Essa é a grande questão teológica e mística. Na passagem acima, fala-se que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram os Nefilim. Mas, quem são os filhos de Deus? Existem 3 principais interpretações. Anjos caídos, interpretação tradicional. Muitos textos antigos, como o livro de Enoque, dizem que eram anjos rebeldes que vieram à terra, assumiram forma humana e se casaram com mulheres humanas, gerando descendentes poderosos e corruptos. Linha de Caim versus linha de Sete. Outra visão teológica sugere que os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, os justos, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, os maus. A união entre os 2 grupos teria gerado uma geração corrompida. Realeza antiga. Alguns estudiosos modernos interpretam filhos de Deus como títulos dados a reis ou governantes, sugerindo que os Nefilim seriam simplesmente figuras poderosas ou tiranos da antiguidade. O livro de Enoque e os vigilantes. Um dos registros mais detalhados sobre os Nefilim encontra-se no livro de Enoque, escrito entre 300 a.C. e 100 a.C., mas excluído do cânon bíblico oficial. Nele, os Nefilim são descritos como resultado da rebelião de 200 anjos chamados de vigilantes, liderados por Samiasa. Esses anjos desobedeceram a Deus, desceram à terra e ensinaram aos humanos magia, astronomia, armas de guerra, cosméticos e técnicas de sedução. Além disso, os híbridos Nefilim cresceram tanto em número e violência que devoravam tudo o que existia, causando caos e corrupção total. Por isso, segundo essa visão, Deus decidiu enviar o dilúvio para limpar a terra de sua existência. Gigantes não aparecem apenas na Bíblia. Quase todas as culturas do mundo têm suas próprias histórias sobre seres colossais, criaturas que dominaram a terra antes dos homens, e que deixaram marcas em lendas, mitos e até ossadas inexplicáveis. Na mitologia nórdica, os gigantes eram conhecidos como Jotuns, criaturas brutais e imensas, inimigas dos deuses de Asgard. Eles viviam nas sombras, nos gelos eternos, e alguns até desafiaram Odin e Thor diretamente. Alguns dizem que até mesmo Loki era meio gigante, mostrando como essa raça poderosa sempre esteve perto dos deuses. Na Grécia Antiga, falavam dos titãs, filhos de Gaia e Urano, seres de força divina que governaram o mundo antes dos deuses olímpicos. Foi uma guerra épica entre titãs e olímpios, liderados por Zeus, que resultou na queda desses gigantes do céu. Mas nem só no velho mundo há relatos. No novo continente, os maias contavam histórias de um povo antigo, gigantes sábios, que teria construído cidades e templos antes mesmo da chegada dos humanos modernos. Dizem que foram eles que ergueram as pirâmides, e depois desapareceram sem deixar rastros.
Já entre os índios norte-americanos, especialmente algumas tribos do sudoeste, havia o medo constante de gigantes de olhos vermelhos. Criaturas canibais, que se escondiam nas montanhas e caçavam os homens, deixando apenas sangue e terror por onde passavam. O que são os achados arqueológicos proibidos? O termo achados arqueológicos proibidos é usado em círculos de história alternativa e teorias conspiratórias para se referir a descobertas que supostamente desafiam o entendimento científico oficial da história humana, especialmente aquelas que sugerem a existência de civilizações antigas muito mais avançadas ou seres humanos de proporções incomuns, como os gigantes. Esses achados costumam vir acompanhados de histórias envolvendo supressão por parte de instituições científicas, como o Smithsonian Institution, e omissão em livros acadêmicos. Supostos esqueletos de gigantes. Um dos grandes temas dentro dessa narrativa são os relatos de ossadas humanas com mais de 3 metros de altura, encontradas em diversos locais, principalmente nos Estados Unidos, durante o século XIX. Exemplos citados em fontes não oficiais. Esqueleto de Cardiff, 1869. Um homem de pedra de 1,80 metros encontrado em Nova York, que se revelou ser uma fraude. Giant of Castelnau, França, 1890. O paleontólogo Georges Cuvier teria identificado ossos de fêmur pertencentes a um indivíduo de cerca de 3,5 metros. No entanto, esses restos foram perdidos ou nunca foram estudados amplamente. Descobertas no Vale do Ohio. Durante escavações de túmulos antigos, mounds, há registros de jornais do século XIX relatando ossos de pessoas de estatura acima do normal, embora isso possa estar relacionado a deformações naturais ou interpretações equivocadas. Jornais do século XIX e relatos antigos. Na década de 1800, jornais norte-americanos como o New York Times, Cincinnati Enquirer e outros noticiavam com certa frequência descobertas de ossos humanos gigantescos. Muitas dessas notícias eram exageradas, mal interpretadas ou até fabricadas, mas alimentaram a imaginação popular. Exemplo: esqueleto de 4 metros encontrado no sudoeste dos Estados Unidos. Fonte: artigo de jornal local, 1880, sem registro arqueológico posterior. Esses relatos são usados hoje por pesquisadores independentes como evidência de que haveria algo oculto pela ciência tradicional. O que são marcas e construções impossíveis? Essa expressão é usada principalmente por pesquisadores independentes, historiadores alternativos e entusiastas de mistérios antigos para se referir a estruturas megalíticas, feitas com pedras gigantescas, cuja construção parece ter exigido um nível tecnológico muito além do que as civilizações da época deveriam possuir. Essas construções são frequentemente citadas como evidências de conhecimento perdido, ajuda extraterrestre, ou até mesmo de seres humanos de grande estatura, os gigantes. Exemplos mais famosos. Baalbek, Líbano. O que tem de especial? Abaixo do templo romano de Júpiter, há uma base chamada Triliton, composta por 3 blocos de calcário, cada um pesando cerca de 800 a 1000 toneladas. Um bloco ainda maior, chamado de Stone of the South, permanece no local de onde foi extraído, pesa mais de 1000 toneladas. Por que é um mistério? Os romanos já eram excelentes engenheiros, mas não tinham tecnologia capaz de mover blocos tão grandes. Alguns estudiosos sugerem que essa base tenha sido construída por uma civilização anterior aos romanos, talvez desconhecida. Teorias. Civilização pré-histórica altamente avançada. Uso de técnicas perdidas ou ferramentas ultrapassadas. Ajuda de seres não humanos ou gigantes. 2 Stonehenge, Reino Unido. O que tem de especial? É um círculo de pedras verticais, menires, com lajes horizontais, lintéis, colocadas em cima, formando um anel perfeito. As pedras menores vieram de 300 quilômetros de distância, e as maiores, de 24 quilômetros. Quando foi construído? Cerca de 5.000 anos atrás, durante o Neolítico. Como conseguiram isso sem tecnologia moderna? A ciência tradicional sugere o uso de roldanas, cordas vegetais, alavancas e trabalho coletivo. Mas muitos duvidam que povos daquela época pudessem transportar e erguer pedras tão pesadas com tamanha precisão. Teorias. Conhecimento astronômico avançado.
Rituais religiosos complexos. Ajuda de gigantes, segundo lendas locais. 3 Cusco e Sacsayhuamán, Peru. O que tem de especial? Blocos de pedra com dezenas de faces, encaixados uns nos outros com perfeição extrema, tanto que nem um cartão de crédito passa entre eles. Alguns pesam mais de 300 toneladas. Quem construiu? Oficialmente, atribui-se a construção aos Incas, embora muitos acreditem que partes dessas estruturas foram erguidas por uma civilização anterior, como os Quilque ou outra cultura desconhecida. Como cortaram e ajustaram essas pedras? A ciência oficial diz que usaram ferramentas de pedra dura, batendo uma contra a outra, e técnicas de polimento. Mas alguns pesquisadores sugerem teorias mais radicais. Pedras amolecidas com plantas ou substâncias naturais. Tecnologia perdida ou avançada. Trabalho de seres sobrenaturais ou gigantes. Eles ainda estão entre nós? Seria possível que gigantes nunca tenham desaparecido? Essa é uma das perguntas mais intrigantes levantadas por pesquisadores independentes, ufólogos e fãs de mistério. Será que os gigantes não são apenas personagens de mitos antigos, mas realmente existiram, e continuam vivos até hoje, escondidos no mundo moderno? Muitas lendas urbanas, relatos militares duvidosos e histórias de exploradores sugerem que sim. Alguns dizem tê-los visto em regiões remotas da Terra, outros afirmam que eles vivem sob a superfície ou em dimensões paralelas. Vamos explorar essas ideias. Relatos modernos de encontros com gigantes. 1. O gigante de Kandahar, Afeganistão, 2002. Um dos relatos mais famosos, e controversos, da era moderna envolve soldados americanos durante a invasão ao Afeganistão em 2002. O que dizem? Segundo rumores e relatos espalhados na internet, um grupo de soldados teria encontrado um ser humanoide de cerca de 3,5 metros de altura dentro de uma caverna nas montanhas perto de Kandahar. O suposto gigante teria atacado os soldados antes de ser abatido. Alguns afirmam que o corpo foi levado para um local secreto para estudos, enquanto outros dizem que ele simplesmente sumiu. No entanto, não há registros oficiais nem provas fotográficas confiáveis dessa história. Muitos especialistas acreditam que seja uma lenda urbana criada com base em medos e tensão de guerra. Mesmo assim, esse caso alimentou teorias de que gigantes podem estar vivos e isolados em locais inacessíveis. 2. Encontros em regiões remotas do mundo. Há vários relatos de alpinistas, caçadores e exploradores que afirmam ter visto criaturas humanoides de grande porte em áreas selvagens. Montanhas Rochosas, Estados Unidos e Canadá. Exploradores relatam avistamentos de figuras altas e musculosas andando pelas montanhas. Alguns associam isso ao Bigfoot, mas outros insistem que são gigantes humanos, não primatas. Amazônia, Brasil e Peru. Indígenas de várias tribos já falaram de caipiras ou gigantes da floresta, seres que viveriam longe do contato humano e só apareceriam quando perturbados. Himalaia, Nepal e Tibete. Lendas locais falam de yetis e outras criaturas colossais, mas alguns exploradores acreditam que haja uma linha tênue entre mito e realidade. Gigantes, seres mitológicos, mutantes do passado, ou apenas mais uma verdade oculta da humanidade? As pistas estão aí, em textos antigos, construções impossíveis e histórias que insistem em não morrer. Você acredita que gigantes realmente existiram? Ou ainda existem? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com quem ama mistérios antigos.